Discussão única do processo 089 de 2014, veto total aos autógrafos da Lei 5.856/2014, que dispõe sobre o passe criança no serviço de transporte coletivo de passageiros do município de Jacareí. Autor, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Vocês que nos assistem agora pela TV Câmara. É muito bom estar aqui novamente, vivo, podendo contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Bom, perceba o seguinte, que esse aqui é um projeto que nós colocamos, né, nessa casa, tá? É um projeto que diz a respeito o quê? Às nossas crianças. Porque hoje o que acontece? A empresa que fornece para nós o transporte público, tá? Que no caso a JTU, eles têm um dispositivo que chama-se catraca, roleta, né? E o que acontece? As nossas crianças estão sofrendo um constrangimento com relação a passar por baixo da roleta, tá? Porque hoje, por exemplo, a criança que tem até 5 anos de idade, ela não paga o transporte coletivo, ou seja, ela não paga o ônibus, né? Então, o que acontece? Vendo essa situação das crianças se arrastarem por baixo da roleta, surgiu o quê? A ideia, né, no meu coração de o quê? De dar uma valorização nessas crianças, ou seja, de valorizar também a família, tá? Porque perceba o seguinte, hoje, a criança, para passar por baixo da roleta, ela fica numa posição constrangedora, ela tem que colocar as mãozinhas no chão, e o assoalho do ônibus é sujo, não tem nem dúvida, por mais que ali, de repente, a empresa limpe o assoalho do ônibus, pessoas pisam, pessoas espirram, enfim, pessoas que vão ali com o seu sapato e às vezes pisa em algum produto ou até mesmo alguma coisa que possa contaminar as mãozinhas da criança. Perceba o seguinte, que é hábito do ser humano, né, na sua grande maioria, quando cai alguma coisa no chão, o que a mãe e o pai falam? Não, não, filho, não come não, fica tranquilo que o papai e a mamãe vai te dar outro, enfim. Tá? E nós também, adultos, quando a gente derruba alguma coisa no chão, a gente tem a tendência de descartar aquilo que caiu. Agora, imagina uma cena, eu só estou falando isso para que você que está nos assistindo entenda qual é o objetivo do nosso projeto. Perceba a cena, a criança para na praça, compra uma pipoca, tá? E ali ela está comendo a pipoquinha dela. Logo em seguida o ônibus chega, ela adentra o ônibus, e aí ela dá o saquinho de pipoca para a mãe, ou para o pai, ou para o avô, enfim, quem está acompanhando, tá? E ali ela vai passar por baixo da roleta, vai colocar suas mãozinhas ali e tal, tá? E como, desculpa até, como cobra, né, como, enfim, não é possível, não é minhoca, não é cobra para estar se arrastando por baixo da roleta. Nós estamos no século XXI. E aí a criança depois vai comer de novo a pipoca. Como é que fica essa situação? É difícil. Um avô, uma avó que leva a criança para passear, leva a criança para a escola, enfim, qualquer que seja a situação. A criança é mais fortinha. Como que vai, por exemplo, levantar a criança e passar por cima da roleta? É difícil. Então a criança tem que fazer o quê? Passar por debaixo da roleta. Então esse projeto, ele vem fazer o quê? Ele vem valorizar a criança e a família, né? Os pais, os avós, para que a criança tenha um passe criança. Ou seja, ela tem um cartãozinho como o Superpasse dos idosos, enfim, para que ela possa passar tranquilamente rodando a roleta, tá? A catraca do ônibus. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Eu coloquei, extraí aqui algumas fotos para que você entenda qual é o cunho do projeto. A criança já não paga, isso é por lei, ela não paga até os 5 anos de idade. Mas a proposta do projeto é que, além de ela não pagar,
é que ela não passe se arrastando por baixo da roleta. Olha que situação, eu gostaria que a técnica desse um zoom aqui nessa foto. Por favor. Olha só para vocês terem uma ideia. Ó. Põe um pouquinho mais distante, técnica, por favor. Mínima coisa. A foto. Pouquinho mais, pouquinho mais. Aí. Tá vendo? Aqui é uma criança passando ali por baixo. Ó, perceba que a distância da catraca é pequena até o solo do transporte. Olha, outra foto aqui, ó. Por favor, técnica. Ali, ó, tá vendo? A criança ali, ó, tá? Tentando passar ali por baixo, já está com dificuldade, né? Quer ver, ó, uma outra foto aqui também. Essa foto aqui não tem criança nenhuma, mas para vocês verem o tamanho, a altura da catraca, ó. Tá vendo? Bem baixinha. Então, aí nós fizemos esse projeto aqui na casa, valorizando a criança, valorizando a família, né? Mais uma foto aqui, por favor, ó. A técnica colocar, por favor. Olha lá. Ó. Tá vendo? É muito baixa a catraca. Tá? Bom, eu tenho que primeiramente fazer o quê? Agradecer os nobres pares, os vereadores, que votaram favorável na primeira votação nossa e que aprovaram esse projeto. Tá? Mas, por outro lado, eu tenho que dizer que o quê? Que eu estou decepcionado com o nosso prefeito. Eu não sei aonde que o prefeito está com a cabeça de vetar um projeto desse. Você já imaginou? O prefeito vetou, ou seja, o prefeito rejeitou esse projeto. Quando há uma rejeição do prefeito, o que acontece? Esse projeto volta para cá, para que os vereadores votem novamente, para, quem sabe, derrubar o veto do prefeito. O que eu quero deixar aqui? Eu quero deixar o seguinte, que eu gostaria muito, eu não sei se o prefeito tem filho, né? Tá? Que ele fizesse o quê? Que ele fosse dar uma voltinha no transporte coletivo e ele pedisse para o filhinho, sei lá, a filhinha dele, se arrastar por baixo da roleta. Por quê? Porque esse projeto exatamente é para quem anda de ônibus. É para quem tem filhos, para quem tem netos, para quem tem família. Porque a família precisa ser valorizada. Então é por isso que nós colocamos essa propositura na casa, tá? Eu defendo que o quê? Que o fato de as crianças terem que passar por baixo da catraca causa um grande constrangimento. Gente, nós vemos aí a questão da pedofilia. Nós vemos adultos, isso é matéria nos jornais, fazendo o quê? Fazendo maldade com as crianças. Agora imagina uma criança linda, que é o futuro do nosso país, de sainha ali passando por baixo daquela roleta. Então faz o quê? Constrange a criança. Isso foi muito bonito lá atrás. Hoje nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos andar para trás. Tem que olhar para frente, tá? Então, não só as crianças que ficam numa situação constrangedora, mas os pais também. Então, pela questão também de higiene, como eu já falei, né, porque todos pisam ali no chão, tá? Enfim, tá? Eu falaria aqui e deixaria uma mensagem para o seu prefeito, porque ele não, é difícil conversar com ele, né? Ele não atende nem os vereadores da base dele, quanto mais a gente que está na oposição. É difícil, né? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para ele, para a gente deixar o campo pessoal, entendeu? Não vamos para o campo pessoal. Eu sei, eu estou fazendo um trabalho aqui de oposição, porque realmente eu mostro mesmo aquilo que eu acho que não está certo, não sou o dono da verdade, entendeu? Mas estou aqui com um compromisso nessa casa, para mostrar aquilo que eu não concordo, né? Porque eu acho que a política tem que ter posicionamento. Então, vamos deixar o lado pessoal, né? E não vamos deixar a população, não vamos deixar as crianças no meio de um fogo cerrado. A criança não merece. A criança não merece passar por esse constrangimento. Então, eu não sei como é que vai ficar essa situação, porque ele rejeitou. Eu vejo que o prefeito, infelizmente, está sendo contra as nossas crianças,
né? Está indo totalmente contra as nossas crianças, totalmente contra as nossas famílias, como eu já falei aqui e repito, né? Que esse, infelizmente, é uma postura, um posicionamento e reflexo do nosso governo federal, do Brasil. É isso que o Brasil está vivendo. Estamos vivendo uma crise de valores, né? Estamos vivendo uma crise de valores éticos também, tá? Porque as pessoas falam só estamos vivendo uma crise política. Não, estamos vivendo uma crise de valores também. Porque não aprovar um projeto desse, gente, meus sentimentos, né? É incrível. Inteiramente, falta vontade política. Tá? Porque eu acho que o mínimo que poderia ser feito era o quê? Sentar, conversar, falar, vereador Fernando, olha, você foi eleito pelo povo, vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode ajustar esse projeto, né? Será que dá para a gente mudar alguma coisa? Será que, enfim... Então, eu penso o seguinte, certo? Que os vereadores que votaram favorável, tá, ao projeto, né, na primeira votação, eu peço que os nobres vereadores também votem o quê? Contrário ao veto do prefeito. Porque se votarem favorável ao veto do prefeito, estão votando contra as crianças, estão votando contra as famílias. Então, não sei, já falei aqui, né, que eu estou colecionando aqui nessa casa projetos arquivados e rejeitados. Então, você que está nos assistindo, coloque na balança, né? Analise a forma que cada um está conduzindo aqui em cima dessa tribuna, em cima dos seus trabalhos, entende? Eu sei que aqui não tem ninguém melhor que o outro, não é, a ideia não é essa. A ideia é o quê? É proporcionar um fortalecimento para que a gente possa fazer o quê? Corrigir esse erro. A criança não é minhoca, a criança não é cobra, entendeu? É ser humano. Vamos valorizar as crianças, entendeu? Então fica aqui o meu apontamento dentro desse projeto, tá? Que faz o quê? O artigo 1 diz aqui, ó, fica instituído o passe criança no serviço de transporte coletivo de passageiros do município de Jacareí, a ser concedido às crianças com até 5 anos de idade. Perceba que nós não estamos mexendo no faturamento de forma alguma. Nós não estamos mexendo em valores. Nós estamos mexendo simplesmente no quê? Na conduta, na forma das crianças passarem pela catraca. Que não é justo. Não é justo. O ônibus pode dar uma freada, tem criança que é um pouquinho mais gordinha, sofre para passar por ali, tem mães e pais que se ficam constrangidos e não deixam a criança passar por baixo, acabam pagando o transporte coletivo, sendo que tem o direito da isenção. O artigo 2 diz aqui, a empresa prestadora do serviço de transporte coletivo de passageiros no município poderão estabelecer o passe criança mediante a utilização de cartão magnético. Eu dei aqui até um exemplo, pode ser com cartão magnético, pode ser da forma que for. Enfim, mas não importa que forma que vai ser o passe criança. O que importa é a criança não ser humilhada. E, em consequência, a família também. Senhor presidente, os vereadores aqui presentes, também o público que assiste das galerias, eu gostaria de falar um pouco desse projeto, que é um projeto muito bom, né? É um projeto muito bom, não só para a cidade de Jacareí, como é um projeto que poderia, sim, estar sendo colocado em várias cidades. Eu quero dizer para todos os vereadores, também para você que assiste na tua casa, que eu voto contra o veto, até porque, por motivo, né, de saúde, estava fora dessa casa e não pude votar a favor do projeto do vereador, mas se eu tivesse aqui, eu votaria com toda tranquilidade favorável ao projeto.
E eu quero deixar para os nobres pares, todos os vereadores que estão nessa casa, que é um projeto que é muito bom para a cidade de Jacareí, vai ajudar várias famílias. Os minutos, vereadora. Senão vou falar até... Estou com vontade, hein? Estou com vontade. E eu quero dizer o seguinte, poxa vida, é tão legal quando nós valorizamos essas crianças que passam pela roleta. Eu já passei. Poxa vida, minha mãe me levava para passear, meus irmãos, eu passava ali por baixo. E existem alguns ônibus que, infelizmente, existe umas divisórias, né, os pinos, que quando a criança passa com a mãozinha, é perigoso ela cortar a mão no assoalho do ônibus. Isso é um perigo. E existem sujeiras. Cada passageiro que vai, um pisa aqui, outro pisa ali, outro pisa cá, outro pisa lá. Vai saber lá onde tantos passos pisaram no decorrer da tua caminhada. Hoje em dia, a pessoa está andando na rua, vira e mexe, algumas pessoas vão e chega a cuspir, ou então jogar uma bituca de cigarro, ou então jogar um chiclete no chão. Então, isso é prejudicial à saúde da criança. A criança toca com a mãozinha ali no assoalho do ônibus, isso é triste. E eu quero falar aqui, nós temos que acatar sim, é claro que às vezes o vereador ele faz uma colocação e já vai para o governo federal, nós estamos falando do municipal. Falando do município, eu sou a favor desse projeto, até porque, para pensar, o ônibus está andando, de repente a mãe pega a sua criança, ela passa pela catraca e a criança abaixa, e entra um carro na frente do ônibus. Imagina você se o ônibus der uma freada brusca, essa criança vai com a cabeça no chão, e vai ralando todinha no chão. Olha o perigo que essa criança, ela passa ao passar por baixo da roleta. Pode acarretar um acidente gravíssimo, sem volta. Perigo até de matar uma criança dessa. Porque ninguém segura, tem criança que passa sozinha ali embaixo da roleta, e passa e vai embora. Ou pode prender a roupinha dela próximo à catraca, uma situação muito triste, indelicada. Então, eu peço aqui, a todos os vereadores dessa casa, né, que venham olhar com carinho para esse veto, porque, tudo bem, votou, derrubou o veto, depois a decisão é do Poder Executivo. Se vai ou não vai recorrer. Então, vamos olhar com carinho, porque, olha, eu quero ler aqui o artigo 1, aliás, quero ler o artigo 2º dessa lei. As crianças isentas de pagamento de tarifa nos transportes coletivos poderão utilizar a catraca dos ônibus como os demais passageiros. É coisa simples, não vai ter gasto nenhum. As empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo do município poderão utilizar cartão magnético ou outro dispositivo. Isso é coisa simples. Até o cobrador hoje, ele pode chegar com uma planilha e ver ali a criança que tem o cartão. A empresa não vai gastar tanto absurdo assim, que ela pode escolher da forma que ela faz. Ou ela faz um cartãozinho, como tem alguns lugares que faz, um cartão em papel mesmo. Ou então ela pode fazer magnético, ela escolhe, e ele chega lá, faz um X, e chega na prestação de conta da empresa, vai saber quantas crianças passaram, com o número, o código que vai estar no cartão. Tem várias maneiras da empresa fazer isso, ela não tem gasto, não vai ter gasto nenhum para a empresa. Então, não custa nada. Será que cada passagem que rodar a roleta vai ser igual o carro? Vai ser igual o carro agora.
quantas quilometragens que teve no carro. Não, não vai ter isso não. É normal, catraca ali foi, zerou, acabou. Vai a outra viagem, zera de novo, a catraca é fácil. Então eu digo, eu voto tranquilamente, porque nós temos que olhar para essas crianças, porque é pelo bem da criança, e é pela saúde pública, porque quando ela toca no chão, ela pode pegar ali uma doença. Falamos tanto aí da gripe, né? Falamos tanto da gripe, que é pegada no ar, tal. Imagina quantas contaminação. Nós saímos agora aí na rua, pisamos em tantos lugares, imagina quanta sujeira nós levamos nos nossos pés. Então, eu sou, desde já, contrário ao veto, e é claro, é um projeto muito bom. O projeto continua em discussão. Bom, eu não posso deixar de vir na tribuna, relatar o que aconteceu desse projeto do Fernando da Ótica Original. Eu não esperava que esse projeto voltasse para casa de novo, para a Câmara Municipal. Por quê? O projeto se trata de uma criança. Essas crianças, eu não tenho carro, ando muito de ônibus para a cidade de Jacareí. Eu vejo várias crianças passar e, claro, que ela coloca a mão no chão. Porque não dá mesmo para passar de pé embaixo da catraca. Mas, eu acho que é um absurdo o prefeito da nossa cidade de Jacareí, aonde que eu vi em vários comícios, pegar a criança, pegar na mão da mãe, Parque Minha Lua, pega na mão das crianças, e só gosta da criança na época de campanha. Absurdo. Por isso, Fernando da Ótica Original está de parabéns. Qualquer um vereador dos 13 poderia fazer o projeto. Agora fica no ar. Será porque ele não é da sustentação do prefeito que foi vetado? Será que foi eu que fizesse também não era vetado? Mas o prefeito não podia levar por isto. Ele tinha que pensar nas mães que votou nele e colocou ali dentro. Porque se não fosse as mães dessas crianças, ele não estava administrando a cidade de Jacareí. Eu fico pensando, saiu numa época aí, que eu não quero falar do outro prefeito, porque não tem nada a ver com outro prefeito, tem que ver com esse. Ganhou em primeiro lugar no Brasil sobre as crianças. E agora? E agora? Está dando troco para as crianças? Aí, uma criança vem da zona rural, porque, olha, eu não vou dizer a zona rural, porque fica ruim de estar os bairros que não tem asfalto, que não cabe aqui no projeto. Aí eles vêm, você sabe que anda de ônibus é pobre. Pessoa carente, que não tem carro, que mora lá onde que o ônibus passa de hora em hora. Aí vem e coloca a mão no chão, conforme que o outro vereador já falou. Aí vem e coloca a mão na boca. Isso aí não é contra a saúde? Aí vai no posto médico, cadê a pediatra? Não tem pediatra também. E aí continua ficando doente na cidade de Jacareí. Agora, eu vou falar para você. Eu não gosto de falar muito aqui, Fernando, porque o projeto não é meu. Mas se fosse meu, eu ia falar 7 minutos, mas ia falar muito bem falado. Ia falar coisa que eu vi na campanha. E a campanha, gente, não é só na hora da eleição que gosta de criança, não. É a hora que está no poder.
a hora que está ganhando seu dinheiro da população, aonde que está dando os carrinhos novos que a população deu para andar. Quantos candidatos concorreu à eleição? Não ganhou. Quem ganha é obrigado a administrar uma cidade de Jacareí bem administrada. Esse projeto, vereador Valmir, líder do PSD, pode contar com meu voto. Meu voto é o contrário. Porque se eu votar favorável ao prefeito, eu estou votando contra as crianças de 5 anos na nossa cidade de Jacareí. Mãe e pais, lembrem desse vereador que está falando. Nós temos que votar a favor da população. Por isto, o meu voto é o contrário, esse veto. Obrigado a todos que estão assistindo nesse momento. Gosto de criança. Gosto de criança. Por que eu vou votar favorável ao veto? Eu tenho que votar o contrário. Eu ando de ônibus, não tenho carro. Sei a situação desse povo. Por isso, meu voto é o contrário, esse projeto que vai daqui a pouco ser acabado de votar. Meu voto é contrário. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores, amigos que nos acompanham aqui na TV Câmara, amigos presentes, para que ninguém se assuste, antes de eu começar a falar, quero dizer que eu também sou contra o veto. Né? Então, a gente já começar essa conversa com os ânimos acalmados. Mas tem certas coisas que a gente tem que rebater, porque eu acho um tema tão importante, um assunto que dá para a gente fazer uma discussão, sempre no campo da proposição, né, da coisa positiva. Mas querem sempre pegar um tema e fazer discurso político em cima do tema. E aí a gente não pode deixar passar, porque senão a gente concorda com o que está sendo dito aqui e uma coisa que não é verdade. Ora, dizer que o prefeito está vetando isso aqui por questões de reflexo do governo federal é, no mínimo, zombar da inteligência do cidadão que está assistindo isso aqui. Né? Até porque tem um ditado, acho que todo mundo conhece, que fala o seguinte: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Né? O que acontece? Os dois poderes, cada um é independente do outro. Existem projetos de lei que podem ser feitos por essa casa, existem projetos de lei que são exclusivos do Executivo. Num determinado momento, um prefeito, e aí eu não sei qual foi, ele faz um projeto de lei, ele manda para essa casa, os vereadores podem aprovar ou podem rejeitar. Se aprovar, vira lei. Passa 1, 2, 3 legislaturas, chega um novo grupo de vereadores e não concorda com essa lei e quer mudar. Só que aí tem que entender o seguinte: eu só posso mexer naquilo que é da minha competência, porque senão ia virar uma baderna. Né? Você imagina todo mundo que não concorda com uma lei, chega, vai mudando, quer dizer, vai perder o sentido. Então a gente só pode mexer naquilo que é nosso. O que é competência do legislativo, nós podemos alterar, logicamente com o consentimento de todos aqui. Do prefeito é a mesma coisa, a gente pode alterar uma lei? Pode, desde que haja concordância de quem fez a lei. Olha, eu não gosto que ninguém mexa na minha casa, ou alguém gosta aqui que eu chegue na sua casa e dê palpite: olha, tá errado aqui, Edgar, olha, não gostei da decoração da sua casa. Valmir, que isso? Essa mesa sua é feia. Cada um cuida do que é seu, cuida da sua casa, tá certo? Como eu disse, o projeto ele é bom, a ideia é muito boa, nós fomos a favor, e agora vem o veto do prefeito. Nós também não concordamos, eu estou falando nós, mas estou falando por mim, porque nós já discutimos a questão. Nós também não concordamos com o veto, e somos contra o veto, tá certo? Mas não dá para a gente ficar aqui, gente, fazendo dessa tribuna um palanque. A campanha vai chegar, e aí na hora de fazer palanque, use os meios aí que são permitidos pela Justiça Eleitoral e faça a campanha. Mas querer fazer ataque, querer fazer um tipo de forma que não condiz nem com a discussão do projeto, isso entristece a gente, porque a casa não está aqui para isso. Então, a gente tem que separar aqui as coisas, porque senão o público que está assistindo, parece-me que o prefeito leu o projeto. Eu não estou aqui para defender o prefeito, não, tanto é que eu sou contra. O prefeito nem viu isso aqui, nem passa pela mão dele, sabe por quê?
Porque como aqui nessa casa, lá também tem um corpo jurídico. E o jurídico, ele analisa as coisas, os termos, baseado na lei. Tá? O jurídico, ele dá uma análise técnica. E o prefeito, ele contrata essas pessoas para fazer isso. Senão não precisava de assessoria. E se o prefeito chega lá e vê tudo que não está de acordo, ele vai votar contra. É obrigação dele votar contra, porque senão ele está sendo contra a lei que ele mesmo promoveu. Então aqui parece muito fácil, senão o prefeito faria, o governador faria tudo o que quer, o presidente faria tudo o que quer. A gente que acompanha a política aí vê lá a dificuldade que é no Congresso Nacional, às vezes você aprovar uma lei que é boa para o povo, fala-se na reforma tributária. Por que não consegue fazer a reforma tributária? Porque cada grupo de deputado que tem lá tem os seus interesses, está defendendo a sua classe, a sua categoria. Não é fácil aprovar uma lei popular, uma lei que é boa para a população, porque tem empresário, tem pessoas lá que são donos de grande parte do capital nesse país e são contra. Por isso que o governo tem que fazer, às vezes, algumas concessões para um ou outro, para poder aprovar algumas leis para a gente. Mas no âmbito municipal, também não é diferente. O prefeito não pode fazer o que ele quer. Por isso que tem essa casa aqui para aprovar ou reprovar os projetos dele. Agora, não dá para o cara querer ser contra aquilo que ele mesmo fez. Vereador Arildo, o senhor permite uma parte para mim? Pois não, Fernando. Então, na verdade, eu até entendo, entendeu? Até quero agradecer pela sensibilidade, de Vossa Excelência votar a favor do projeto, as crianças agradecem. Mas aí quando a Vossa Excelência fala de casa, não pode mexer na casa do outro, nós estamos mexendo aqui não na casa, nós estamos falando de criança, Então o que acontece? São mais do que casas, são casas espirituais, São casas vamos dizer assim, de ser humano, Quer dizer, é a criança no âmbito de tudo isso aí, Então eu entendo que o senhor, lógico, o senhor é da base do governo, tem que defender o governo, não tem nem dúvida. Mas o que eu quis dizer nessa tribuna é o quê? É que o prefeito tivesse a sensibilidade, a sensibilidade de tentar, de uma forma, porque perceba o seguinte, até nós mesmos ficamos aqui até um tanto, vamos dizer assim, sem resposta. Por quê? Porque o jurídico daqui aprova, aí chega lá, confronta com o jurídico de lá, Então, mas eu agradeço, apontamentos de Vossa Excelência, viu? Então, Fernando, é até bacana, assim, lógico que eu usei uma metáfora aqui da casa para a gente entender que é por isso que existe a divisão dos poderes, quando eu falo de casa, é para entender o seguinte, eu não posso mexer numa coisa que não me pertence. E eu não gostaria de pagar IPVA. Se eu perguntar aqui, alguém gosta aqui de pagar IPVA? Então vamos falar para o governador, governador, não cobra mais IPVA. Alguém gosta de pagar pedágio? Tira todas as praças de pedágio. Alguém gosta de pagar IPTU? Mas nós não podemos fazer isso. Não é da nossa competência, Então, é só para deixar claro que muitas vezes, e aqui nesse caso específico, Fernando, nós todos concordamos que o projeto realmente é bom, Você está de parabéns pela sua iniciativa, você acertou num ponto que a gente vê, realmente é meio frustrante quando a gente vê, às vezes as crianças hoje são todas avantajadas, passar por uma roleta, realmente é difícil. É só assim, nós estamos do seu lado nesse caso aqui, somos a favor do seu projeto, eu particularmente vou votar contra o veto, Agora, isso aqui vai ser mandado para a Justiça e a Justiça vai definir, qual é o fim disso aqui, Eu só estou pedindo assim para a gente não transformar uma coisa tão boa para a sociedade numa discussão que parece mais uma disputa política. Uma hora vai chegar a disputa política. Aí nesse momento a gente vai colocar e o povo é sábio e vai saber quais são as melhores das ideias, tá certo? Obrigado a todos aí. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha aqui no plenário pela TV Câmara, boa tarde. Bom, eu gostaria também de dar minha contribuição com relação à apreciação desse veto. Para quem nos acompanha agora, o que é o veto? Veto é quando o poder executivo, ou seja, a prefeitura, não concorda com um projeto aprovado pela Câmara. Então, todo projeto de lei, só projeto de lei, por exemplo, projeto de resolução não precisa ir pelo aval do poder executivo, vai até o executivo, se o prefeito não concordar, ele coloca o justificativo porque ele não concorda, e nós aqui apreciamos novamente. Mas a Câmara é soberana nessa apreciação. Caso a Câmara derrube o veto, essa lei entra em vigor
E o único caminho que resta ao Poder Executivo, se ele continuar não concordando, é entrar com uma ação judicial, a chamada ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Primeiro, eu queria corroborar com o que o vereador Arildo falou. Eu até achei um pouco precoce a discussão feita pelos colegas que antecederam, de trazer uma discussão política, partidarizada, se é situação, oposição, e não fazermos a discussão jurídica, enquanto legisladores. E aqui eu queria fazer uma discussão jurídica enquanto legislador. E até para desmistificar o que foi dito aqui, que o prefeito vetou porque o projeto seria do vereador de oposição, não é verdade. Eu sou vereador de situação e tive um projeto vetado esse ano pelo prefeito. Então, não estou fazendo uma defesa, mas estou deixando claro que, pelo menos nessa parte legislativa, isso não ocorre, que a gente já teve vetos aqui de vereadores de situação, inclusive esse ano, que esse plenário já aprovou. Inicialmente, eu queria adiantar meu voto contrário ao veto. Contrário ao veto. Então, para deixar claro que não existe aqui discussão política, a discussão aqui é jurídica, e eu vou ficar de forma bem clara. Primeiro, a justificativa do prefeito é louvável, uma discussão, não é do prefeito, é do departamento jurídico da prefeitura, diz que, ao legislarmos sobre o serviço de transporte público, nós estaríamos infringindo o princípio da independência dos poderes, porque a Constituição Federal diz que para regulamentar serviços, só o Poder Executivo pode regulamentar. O Poder Legislativo não pode regulamentar um serviço que é do Executivo. Então, essa é a discussão. E entendi a analogia que o vereador Arildo fez sobre casa. Na verdade, o que ele quis dizer é a independência dos poderes, a casa do Executivo, a casa do Legislativo, existem matérias que não é da nossa vontade. A Constituição Federal, de 88, proíbe que o Poder Legislativo trate de alguns assuntos, dentre eles o serviço de transporte público. Porém, nesse caso aqui, ele não está tratando do serviço diretamente. Ele está tratando, na verdade, de um critério de abordagem sobre o usuário do transporte público. E eu tanto tenho um entendimento que isso é possível, que no começo do ano passado, 2013, no início dessa legislatura, eu propus um projeto que está na casa já, está apto à votação, que é o projeto liberando o passe na catraca para obesos e mulheres grávidas, que muitas vezes não cabem no espaço da catraca e hoje são obrigados a passar na catraca, gerando aí um constrangimento e, no caso das gestantes, até um risco de apertar a criança naquele espaço. Então, a ideia é que esses passageiros possam entrar na frente e descer pela frente sem precisar passar na catraca. Esse projeto já recebeu parecer favorável das comissões do jurídico, já está apto a ser votado. Só que eu esperei esse projeto do vereador Fernando voltar, e acho que é interessante nós derrubarmos o veto, porque seguindo a linha do jurídico da prefeitura, certamente esse processo vai sofrer uma ADIM, para que a gente possa ter a opinião do Poder Judiciário paulista, porque o departamento jurídico da prefeitura, ele juntou aqui na justificativa do veto do prefeito, uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E nós sabemos que diferencia o entendimento dos tribunais de justiça, que são as cortes estaduais, de um estado para outro. A justificativa usada pela prefeitura é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é um tribunal de justiça menor, é um estado bem menor. Então, eu acho que vale a pena nós provocarmos aí a apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo através dessa ADIM, e já me comprometo que vou aguardar até essa apreciação para colocar o meu projeto em votação. Caso o Tribunal de Justiça daqui de São Paulo entenda que seja inconstitucional, eu sou o primeiro a pedir o arquivamento do projeto para a gente não ficar perdendo tempo de debate aqui. Acho que a matéria é importante, penso que nós poderíamos até já ter economizado esse tipo de constrangimento, mas fica aí agora na mão do Poder Judiciário, a partir do momento que nós, se caso essa Câmara entender pela derrubada do veto, a apreciação vai então para uma ADIM, certamente, para que o Poder Judiciário paulista, através do Tribunal de Justiça, se manifeste. Então, manifesto aqui, sensível à matéria das crianças, mas também
por ter apresentado anterior a esse projeto, um projeto sobre os obesos e as gestantes, que é uma situação análoga, muito parecida, e que merece ser também regrada para evitar esse constrangimento direto desses passageiros de ônibus na nossa cidade. Então, deixo aqui minha contribuição e continuemos a nossa discussão. Projeto continua em discussão. Não tendo quem queira fazer discussão no projeto, passamos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Presidente, quero ser até coerente com a votação, né, na explanação no dia do projeto que o vereador Fernando apresentou, e pela família mesmo, pelo constrangimento da criança, por tudo que foi, né, o Fernando explanou muito bem, está de parabéns com essa preocupação, né, com a criança, tipo, rastejando, né, o vereador, ali no ônibus. Então, mantenho o meu voto, então sou contrário ao veto. Vereador Arildo Batista. Sou contra o veto. Valmir do Parque Meia Lua. Sou contra o veto. Edgar Sasaki. Contrário ao veto. Edinho Guedes. Contrário. Fernando da Ótica. Contrário. Hernani Barreto. Justificando o voto, senhor presidente. Na sessão que nós votamos esse projeto, eu até comentei nessa tribuna que eu aguardaria a decisão do jurídico da prefeitura. Acontece que o mérito é muito relevante, né? Um mérito que traz mais dignidade para essas crianças, que realmente ficam se arrastando no chão do ônibus. Então, eu vou acolher essa proposta de submeter isso ao judiciário, porque o judiciário está aí para isso mesmo, para dirimir conflitos. Então, eu vou contrário ao veto, para que a gente tenha realmente esse acórdão pacificando o entendimento aqui no Estado de São Paulo. Vereador Itamar Alves. Até por respeito, né, ao munícipe, na verdade, que está nos assistindo, eu vou até ler aqui um trecho de uma ação direta de constitucionalidade baseada nesse assunto, que dispõe sobre a instituição do passe livre do transporte coletivo urbano do município. Como se vê, é incompatível com o ordenamento constitucional e principalmente com o princípio da separação dos poderes, qualquer ato legislativo que tenha por escopo disciplinar a matéria de iniciativa do Executivo. Registre-se também o fato de que o projeto de lei, submetido à aprovação do chefe do Poder Executivo, ainda que sancionado, não sanaria o vício dessa iniciativa, isso porque é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que formalmente as leis não respeitam o devido processo legal da sua formação. São consideradas formalmente inconstitucionais, não se aplicando mais a súmula 5 da nossa Igreja Corte Constitucional Federal. Voto, por gentileza. Então, quer dizer a Vossa Senhoria que realmente esse projeto, ele realmente, infelizmente, ele é inconstitucional, baseado em várias ações diretas de constitucionalidade que já foi impetrada por vários estados e municípios. Portanto, eu sou compelido a votar contrário ao veto. Até respeito aos que estão nos assistindo. Vereador José Francisco. Vereador Maurício Raca. Só para justificar o voto, primeiro, dar os parabéns ao vereador Fernando pela iniciativa, que é muito boa. Isso mostra, um assunto que você identificou, que pode sim ser resolvido, mas eu também, até gostei da fala do vereador Arildo também, mas eu só quero acrescentar que nós aqui, a gente está numa situação assim, porque vem cada projeto vetado por parte do prefeito que acaba as pessoas ficando chateadas. Por exemplo, o projeto que eu e o vereador Itamar fizemos contra o assédio moral. Então, proíbe-se existir o assédio moral dentro do funcionalismo público. Então, ele vetou, significa que é o quê? Ele quer, então, perseguir? É isso que significa? Então, é muito complicado e é por isso que as pessoas acabam ficando chateadas com os vetos que vêm de lá. Mas, de qualquer maneira,
Parabéns, Fernando, e eu sou contra o veto do prefeito, é claro. Vereador Paulinho do Esporte. Contrário. Vereador Rogério Timóteo. Contrário ao veto. Vereadora Rose Gaspar, eu quero justificar o voto, sou contrária ao veto, acatando aquilo falado pelo vereador Edinho Guedes e pelo vereador Hernani. Vamos submeter ao judiciário e vamos aumentar essa discussão, apesar, com todo respeito, nobre vereador, da sua esdrúxula defesa do projeto misturando alhos com bugalhos. O veto total à Lei 5856 de 2014, que dispõe sobre o passe criança no serviço de transporte coletivo do município de Jacareí, foi derrubado por unanimidade.